Se você alugou um veículo e recentemente foi autuado pela multa do bafômetro ou se deparou com um processo de suspensão por conta de uma infração que há alguns anos você levou do bafômetro, então esse vídeo é para você, porque tem muitas informações importantes que eu preciso falar justamente sobre esse tema. Recusa o bafômetro com um carro alugado e se você perde mesmo a cobertura em relação a, por exemplo, você ter recusado e se envolvido num sinistro de trânsito com um carro alugado. Infelizmente acontece bastante. Foi a situação de uma cliente que recentemente nos procurou. Fiz uma reunião com ela, expliquei sobre os próximos passos, então eu vou me aproveitar dessas informações que eu repassei para ela para estar compartilhando agora com você nesse vídeo. Então, vamos lá. Sobre essa questão, você perde mesmo a cobertura ou a locadora, né, enfim, está errada em negar essa cobertura do seguro. Como a gente pode observar aqui nesse slide que eu estarei passando para me auxiliar na explicação, é um estudo de caso onde aconteceu um acidente em São Paulo, no qual essa motorista ela ultrapassou, avançou o sinal vermelho e por um descuido ela acabou colidindo com outros 4 carros. Tá? Então houve o que nós chamamos de sinistro de trânsito, que é o termo correto. Antigamente utilizava-se acidente de trânsito, agora mudou para sinistro de trânsito, levando em consideração a legislação mais recente. Então esse estudo de caso, após essa colisão, que foi um total descuido dessa nossa cliente, inclusive tem vídeos, tem o próprio boletim de ocorrência, e essa locadora de veículos, ela está negando a cobertura do seguro, por mais que exista uma cláusula informando que, mesmo que haja um sinistro de trânsito, a locadora irá arcar com o prejuízo, né, com os danos materiais. Porém, pelo simples fato dessa motorista ter sido autuada pela recusa ao teste do bafômetro, sendo que não foi ofertado em momento algum por parte da Polícia Militar, porque aconteceu esse sinistro de trânsito em tal horário e depois de 4 horas a Polícia Militar apareceu. E em momento algum foi oferecido aquele etilômetro ativo, onde ela sopra um bocal descartável. E dias depois ela se deparou com uma mensagem da própria locadora, já debitando diretamente do cartão dela o valor cheio da infração do bafômetro, que é um valor de quase R$3.000. E a princípio ela até imaginou que seria um golpe ou, enfim, alguma mensagem errônea, né? Mas de fato ela foi autuada, que ela recebeu e apareceu no aplicativo da CDT, da Carteira Digital de Trânsito, que agora é CNH do Brasil, a infração por recusa do teste do bafômetro, que é o artigo 65A. E por conta dessa infração, a locadora negou a cobertura do seguro. Então, basicamente foi isso o que aconteceu. Agora, qual que foi o argumento da locadora em relação a essa situação? Que houve uma violação contratual por conta dessa recusa. Apenas por isso. E ainda, essa motorista ela foi notificada por parte da locadora, ela foi notificada extrajudicialmente, para que em até 5 dias ela arque com o valor de R$80.000 em relação a esse veículo. Então é um grande absurdo. É um valor exorbitante e que a locadora não está respeitando o que está na lei, conforme o entendimento majoritário atual, que eu vou estar trazendo logo em seguida. Então, com base na recusa do teste do etilômetro, que nada mais é do que uma constituição da infração prevista no artigo 65A, nosso Código de Trânsito brasileiro, a locadora informou que quebraria as obrigações contratuais, então exclui a cobertura da proteção veicular. Ainda, geralmente as locadoras elas fundamentam suas cobranças alegando que qualquer infração de trânsito durante a locação justifica a perda automática da cobertura securitária. Então, nem sempre é por conta da recusa ao bafômetro. Em momentos, acontece uma outra infração de trânsito que apenas por conta daquilo a seguradora nega a cobertura do dano material, o que é um grande absurdo e não se sustenta juridicamente, tá? Conforme a gente vai verificar agora. Então, um grande aliado do motorista nesse momento é justamente o Código de Defesa do Consumidor. Então, o CDC, conforme eu trouxe aqui, é o seu escudo contra as cláusulas abusivas em contratos de adesão.
Então, o contrato de adesão de locação de veículos é uma relação típica de consumo, com cláusulas pré-estabelecidas sem possibilidade de negociação. E existem a questão das cláusulas nulas, né? E o artigo 51, inciso 4 do CDC, ele declara que nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Esse é um ponto crucial em relação a essa situação, que a locadora, ao negar a cobertura do dano material em relação a um sinistro de trânsito que ocorreu decorrente de uma recusa ao bafômetro, enfim, mas nesse caso foi decorrente de uma desatenção por parte da motorista, que ela avançou o sinal vermelho, e não o dano material aconteceu por conta de ela estar sob efeito de álcool, e o álcool no seu organismo veio a ocasionar aquele sinistro de trânsito. Não tem qualquer relação com a embriaguez ao volante, mas sim o fato dela ter avançado o sinal vermelho. Por conta disso, essa exclusão da cobertura não se aplicaria no caso dessa cliente aqui. Seria uma desvantagem exagerada por parte dela, tá? E tem a questão da cláusula que exclui a cobertura pela simples recusa do teste do bafômetro. Então, iria esvaziar a proteção. É completamente o propósito da proteção contratada. Então, continuando aqui, quem que tem que provar? Neste caso, o ônus é totalmente da locadora. É ela quem precisa comprovar o nexo causal entre a motorista ter ingerido a bebida alcoólica, estar sob influência de álcool e, por conta dessa influência de álcool, ter cometido o sinistro de trânsito. E não é o que aconteceu. Inclusive, quando eu analisei toda a documentação, auto de infração, boletim de ocorrência, estava muito claro. Ela não apresentava sinais de alcoolemia e que ela, por um descuido, ela avançou o sinal vermelho, que recém tinha mudado do amarelo para o vermelho e, consequentemente, ocorreu todo esse engavetamento, tá? Com outros 4 veículos, e nenhuma testemunha informou que a condutora estava com sinais de alcoolemia. O que é isso? Esses sinais de alcoolemia você encontrará na resolução 432 do CONTRAN, em seu anexo, e a legislação traz, por exemplo, olhos avermelhados, hálito etílico, vestes desarrumadas, estava cambaleante, não sabia horário, data, estava agressivo. Então, esses e outros são sinais de alcoolemia previstos pela nossa legislação, e no auto de infração não existia nenhum sinal de alcoolemia. Então, caso você esteja passando por uma situação dessa, eu sempre recomendo, tá, que você solicite uma cópia do auto de infração, principalmente, e auto de infração é diferente da notificação de autuação. Notificação que você recebe via correios, via postal, ou que aparece no aplicativo da CTT de forma digital, é apenas um resumo. Tá? Não faça isso, não recorra, não argumente contra a locadora usando apenas da notificação. O que eu recomendo aqui, primeiro, antes de tudo, o mais importante é você procurar um advogado especialista em trânsito. E nós aqui da Jacob Advocacia somos há mais de 9 anos, atuando com situações envolvendo multa no bafômetro, se negar suspensa, se negar caçada. Você está no local certo para resolver essa situação. E para entrar em contato conosco é muito simples. Basta clicar no link aqui da descrição ou enviar um comentário, que nós estaremos à disposição para ajudá-lo. Então, seguindo aqui, jamais utilize apenas a notificação para você apresentar os seus argumentos. Sempre solicite uma segunda via do auto de infração, caso você não tenha recebido lá no momento da fiscalização. Tá? Esse é um dos pontos principais. Muitas pessoas pecam, até mesmo advogado que não é especialista no assunto. Então, existe o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Em relação aos de consumo, a legislação brasileira é muito clara, informando que cabe ao fornecedor de serviços, neste caso a locadora, comprovar que a exclusão da cobertura é legítima e fundamentada, e não cabe ao consumidor provar a sua inocência o que não estava embriagado. Esta seria uma inversão absurda da lógica jurídica. Então, cabe à locadora apresentar provas robustas de que houve embriaguez ao volante e que a embriaguez, foi determinante para o acidente, ou seja, que haja uma relação causal, um nexo causal entre embriaguez, estar sob influência de álcool e ocasionou o acidente, que não é o caso aqui em tela. Então, sem essas provas concretas, a cobrança é manifestamente indevida
e abusiva. Seguindo aqui na explicação, então, o que dizem os tribunais hoje em dia, né? Até a data desse vídeo, 5/2/2026, 5/2/2026, tá? O que dizem os tribunais? A jurisprudência brasileira vem consolidando o entendimento favorável ao consumidor em casos análogos. Então, em casos semelhantes, o julgamento é esse, o entendimento jurisprudencial dos juízes é esse. Eu trouxe dois aqui, um do Tribunal do Paraná. A mera recusa ao teste do bafômetro é insuficiente para presumir estado de embriaguez e justificar a negativa de cobertura securitária. E é necessária a prova robusta do nexo causal entre o suposto embriaguez e o sinistro. Ainda nós temos uma ótima decisão, né, exemplar por parte do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que a presunção de embriaguez estabelecida no CTB tem natureza exclusivamente administrativa e não se confunde com a necessidade de prova cabal do nexo causal para fins de exclusão de cobertura em contratos de seguro ou proteção veicular. Então, são ótimas decisões e eu trouxe dois passos muito importantes aqui que você deve adotar em relação a essa situação. Tá? Então, o primeiro passo é uma defesa imediata. Na verdade, antes de tudo, é você entrar em contato com um advogado especialista em trânsito. Tá? É o caminho mais adequado para se resolver essa situação. Porque, né, mesmo que você não venha entrar em contato conosco, mas procure alguém da sua região, então, que seja especializado no assunto, para que ele consiga lhe orientar e ingressar com o passo a passo adequado o quanto antes. Tá? Mas a minha recomendação, até por questões práticas e situações semelhantes já resolvidas aqui pelo escritório, seria a defesa imediata, de maneira extrajudicial. Então, qual seria a primeira ação? Enviar uma contranotificação extrajudicial formal à locadora. Por que contranotificação? Porque geralmente a locadora já encaminhou uma notificação para você, uma notificação extrajudicial, com o intuito de realmente lhe assustar. Tá? Então, por isso a contranotificação. Qual seria o conteúdo, né, dessa notificação, dessa contranotificação? Seria rejeitar a cobrança, apontar a abusividade da cláusula invocada e exigir o cumprimento integral do contrato de proteção, ou seja, a cobertura do prejuízo, do dano material. E o objetivo, então, é resolver a questão de forma administrativa e criar registro documental da contestação. Qual seria o segundo passo? Por intermédio de um advogado especialista. A ação judicial. Tá? Então, seria ingressar com a ação judicial caso a cobrança ou a ameaça persista através daquela notificação. E essa ação judicial você poderá entrar em contato através da Jacob Advocacia, tá? Através do meu escritório, conforme eu trouxe ali. Sobre os pedidos, declaração de nulidade da cláusula abusiva, obrigação da locadora de arcar com os custos do reparo. E ainda algo adicional, né, um ponto a mais a ser levado em consideração é que se houver negativação indevida do seu nome, restrição ao acesso aos créditos, incluir pedido de indenização por dano moral. Tá? Isso é muito importante. Então, novamente, se houver negativação indevida do seu nome, incluir pedido de indenização por danos morais. Acontece bastante isso. E para finalizar as minhas explicações, então, conhecimento é poder. Eu sempre comento isso com os motoristas que nos procuram e sempre parabenizo por ter procurado um especialista, porque isso é fundamental, fará total diferença para quem consegue o sucesso e para quem, infelizmente, acaba tendo o seu pedido indeferido, pedido negado e, consequentemente, acaba arcando com esses prejuízos. Então, imagina, né, você não procurar um especialista, fazer por conta própria ou fazer através de um advogado que não conhece nada sobre o tema e ter que, em 5 dias, arcar com esse dano material, que nesse caso aqui dessa cliente, que eu estou compartilhando na tela, foi um prejuízo de mais de R$80 mil. Então, sem dúvidas, é muito importante, de fato, você procurar uma pessoa que realmente entenda sobre o tema. Tá? Então, recapitulando tudo que foi abordado aqui nesse vídeo, a recusa ao teste do bafômetro ele não equivale à perda automática, né, da cobertura veicular, e a legislação brasileira é muito clara, especialmente no Código de Defesa do Consumidor. Então, não envolveria apenas o CTB, apenas o Código de Trânsito Brasileiro, resoluções, portarias, enfim, mas envolveria nessa situação a questão do Código de Defesa do Consumidor.
E a jurisprudência ela é consolidada nos tribunais. Conforme eu trouxe aqui, eu compartilhei na tela com você, em relação ao entendimento do STJ e também dos tribunais. Né? Eu trouxe aqui do Paraná, mas tem em Santa Catarina, São Paulo, enfim, em todos os estados. É unânime esse entendimento, né? O entendimento majoritário. E a locadora, então, ele tem o ônus de provar, sim, não apenas a embriaguez, mas também o nexo causal, então, entre o sinistro, né, e o acidente. Porque nesse caso aqui, o que aconteceu foi um acidente, um sinistro por conta do motorista ter avançado o sinal vermelho e não por conta da influência por álcool, por algum medicamento, né, que prejudicou o reflexo desse motorista ou por conta de uma substância psicoativa, drogas. Então não é o caso em questão. Tá? Então, sem essa prova robusta, qualquer cobrança é ilegal e passível de contestação judicial. Então, resumidamente, busque sempre uma orientação jurídica especializada sobre o direito de trânsito. Sem dúvidas, vai ser crucial e vai ser determinante entre você ter sucesso ou não nessa causa.